Feliz sábado a todos os nossos prezados irmãos e amigos, todos aqueles que nos seguem através da televisão nacional, através das nossas plataformas. Que Deus ricamente vos abençoe. Hoje nós celebramos o sábado aqui na terra, mas, meus caros irmãos, amanhã vai ser debaixo da árvore da vida para salmodiarmos o nome de Deus e cantar o cântico da vitória, o cântico do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Sois bem-vindo a mais este programa, este culto de adoração ao nosso Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, nosso Criador e nosso mantenedor. Que tal convidá-lo agora para estar conosco, de tal maneira que nós possamos sentir o seu toque em nossos corações, como a mulher que havia tocado a Jesus na orla do seu vestido. Sintamos nós a presença de Deus no nosso meio. Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por mais um sábado. Obrigado, Pai, que de um sábado a outro sábado todo o teu povo virá perante ti adorar o teu santo nome. Mas queira abençoar também aqueles que ainda não guardam o sábado, não observam o sábado. Que o teu Espírito Santo possa ajudá-los a entender que Deus os deu um dia, que Cabo Verde entenda que Deus deu a Cabo Verde um dia para descansar o santo sábado. Em nome de Jesus agradecidos. Amém. Renovados votos de um feliz sábado, que o Senhor volte logo, para que com Ele possamos subir com asas como águias, rumando para a Nova Jerusalém. Eu queria propor-vos o texto de Isaías no capítulo 43 e nos versículos 1 em diante. Abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura que eu vou fazer neste momento. 43, versículos 1 a 4. Só Deus resgata Israel. Que Deus nos acuda e nos salva aonde quer que nós nos encontremos. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacob, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Número 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Número 3, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Número último, visto que foste preciosa aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que palavras encorajadoras, que palavras de esperança para nós que atravessarmos rios, para nós que vivemos no olho da tempestade. O Pai nos diz de não temer, porque Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos chamou o nosso respectivo nome. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Porém, antes de continuar, que esta manhã vamos falar do tema seguinte: não temam, porque Deus está perto. Amém? Mas não é somente saber que Deus está perto, importa saber se eu e você, telespectador, estamos perto de Deus. Antes de prosseguir, eu queria oferecer a vocês todos que nos acompanham, a todos os telespectadores, aqueles sobretudo que nunca tiveram uma Bíblia, mas que aninham o desejo de ter uma Bíblia. O programa Voz da Esperança oferece a você uma Bíblia toda ela novinha. A Bíblia Sagrada, o livro que desafiou os séculos. Basta ligar para o número que está no rodapé. Ligue ainda hoje, não perca tempo e você receberá uma Bíblia na sua própria residência. É agora mesmo. É pegar ou largar. Mas mais, caros amigos, nós temos aqui também este livreto
ouvindo a voz de Deus. É um material, uma ferramenta que vai ajudá-lo a estudar as doutrinas fundamentais da Bíblia. Então, basta ligar para o número que está aqui embaixo, você vai receber na sua residência não só uma Bíblia, mas também com este livreto ouvindo a voz de Deus. Mas você é tão especial que não vou vos oferecer apenas estes dois. Vamos completar o número, o trio. Aqui tenho entre mãos um livro super interessante, uma série de estudos bíblicos que vai ajudá-lo a entender, a escrutinar as verdades que conduzem à vida eterna. O seu título é A Fé de Jesus. Este livreto também pode ser seu. Basta ligar para o número que está em baixo e você recebe lá em casa uma Bíblia, 2 livretos, ferramentas que vão lhe ajudar a assimilar a mensagem do amor de Deus. Ligue ainda hoje, não perca tempo, porque as oportunidades passam. Então aproveite. Fica, portanto, essa oferta a você de ligar e obter a sua Bíblia novinha lá em casa. Não tema, Deus está perto. Não tenha medo, Deus está perto. Caro telespectador, você tem medo de alguma coisa? Medo de algo? Alguma coisa que lhe aterroriza? Eu me lembro quando criança, ainda na escola primária, eu ouvia falar de máscara. Eu tinha tanto medo, até de pronunciar a palavra. São coisas engraçadas, com uma certa piada, ter medo de uma máscara. Agora já não. Já entendemos o que é a máscara. É recomendável em certas circunstâncias. O medo é um sentimento natural de alarme causado pela expectativa do perigo iminente, de uma dor ou de um desastre. O medo é comum e generalizador. Mais de 500 fobias documentadas existem hoje. Algumas delas são tão engraçadas. Por exemplo, cacofobia é ter medo da feiura. É ter medo da feiura. E você? 2. Dentofobia. Aqueles que têm medo dos dentistas. Porque eles extraem dentes, reparam dentes. Estão a perceber? Há quem tenha medo. Mas também, eu dou-vos um terceiro. Ginofobia. Ginofobia é ter medo de mulheres. Você é alérgico à mulher? As mulheres é que vieram, a mulher é que veio completar a alegria do homem. Eu vou dar mais outro exemplo. Octofobia. Medo do número 8. São coisas. O último exemplo que eu vou vos dar. Escolionofobia. Escolionofobia. Medo da escola. Os alunos estão muito contentes agora por estarem de férias. Eu ando a perguntar sempre, então, e essas férias? Olha, está muito boas mesmo. E costuma estudar? Não, mas férias é para descansar, é para brincar e coisa e tal, não sei. Notem, o medo tem uma natureza mais sinistra. É uma das ferramentas de Satanás, que ele usa para tentar derrotar-nos. Mas a palavra de Deus diz, não tema, porque eu estou perto. Em si mesmo, o medo é amoral. Não é nem bom nem mau. Como nós respondemos a ele, a nossa atitude face ao medo, isso é muito importante. Algumas pessoas controlam o medo, mas outras são controladas pelo medo. Se o medo não é derrotado, a fé pode não florescer.
E a confiança em Deus não pode ser estabelecida, não pode ser fortalecida. É preciso confiar, é preciso crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala como superar o medo. E em muitas partes da Bíblia nós encontramos muitas vezes, mais de 300 vezes, a expressão não temas ou não temais. Por exemplo, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10 e no versículo 31, nós temos esta expressão, não temas. Não temas, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Havia alguma preocupação no seio do povo. Cada um se preocupava com alguma coisa. Mas Jesus disse-lhes, não temas, quanto mais valeis vós do que os passarinhos, os pardais. Num outro texto, Jesus diz, vocês se preocupam com o que comer amanhã, com o que beber amanhã, com o que se vestir amanhã. Se eu visto os lírios do campo, que hoje estão floridas, amanhã é lançado no fogo. Se eu cuido dos passarinhos, que não semeiam, não cegam, não têm armazéns, mas são alimentados, quanto mais vós, notem, nós somos especiais, porque fomos criados à imagem de Deus, à sua semelhança, parecidos com Deus. Fomos criados, diz a Bíblia, um pouco menor do que os anjos. Quem são eles? São seres magníficos em poder, seres maravilhosos que servem a Deus no céu. Nós somos especiais. Então, Deus tem cuidado de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não temais. Vamos ler mais um texto no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 15. Nós temos várias expressões. Nós temos mais de 300 expressões, não temas. Versículo 15 do capítulo 8 de Romanos diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, que quer dizer Pai. Meus caros amigos, não recebemos um espírito de temeridade, mas recebemos o espírito de adoção para sermos filhos e filhas de Deus. O mundo de hoje contém um monte dessas coisas assustadoras. Por exemplo, catástrofes naturais, inundações. Vejam só o estado de São Vicente, um estado de calamidade. Bem-vindos todos aqueles que se achegaram para ajudar, que estão ainda no terreno trabalhando. Foi, na verdade, passar da teoria à prática. Muito se fala em Cabo Verde de um juntamão, mas desta vez o cabo-verdiano passou da teoria à prática. Eu espero que São Vicente fique limpo dentro em breve. Então o mundo contém muitas coisas assustadoras. Catástrofes naturais, economia, governo, doenças e muito mais. Neste contexto de medo, Deus dá ao povo esperança, conforto e dá-lhes uma razão para não temer, mesmo em uma situação de medo. Mesmo em uma situação de medo, o Pai nos interpela a confiar, a depositar toda a nossa confiança nele, porque ele tem cuidado de nós. Por que é que o povo de Deus não tem medo? Ainda que caia os céus, ainda que a terra se mude, o povo que confia em Deus vai manter-se em pé. Nada no mundo nos pode abalar. Nós não tememos, número 1,
Nós não tememos, porque nós pertencemos a Deus. Nós não somos de nós mesmos. Aliás, a Bíblia diz, nele vivemos e movemos. Vamos ler um trecho que nós já lemos inicialmente. Vou apenas reler para sublinhar essa parte. Porque é que nós não devemos ter medo? E nós não devemos ter medo porque nós pertencemos a Deus. Notem, o versículo 1 de Isaías 43. É só para vos relembrar. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacob, e que te formou, ó Israel. Não temas. Não temas porquê? Veja só. Porque eu te remi, eu te comprei, te resgatei. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Não é aquele meu de possessivo. Não, somos livres, criados livres por Deus. Mas nós somos propriedade exclusivas de Deus. Nós pertencemos a Deus. Ele nos criou à sua imagem. Ele nos recriou, nos redimiu através de Jesus Cristo, após a queda do homem. Ele diz, tu és meu, te chamei pelo teu nome. Isso me faz lembrar quando Jesus passava debaixo de uma figueira. Alguém estava escondido, tentando vê-lo, mas nunca ser visto por ele. Quando Jesus chegou debaixo da figueira, levantou os olhos para cima. O homem estava escondido entre as folhas da figueira e chamou o homem pelo seu nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém descansar em tua casa. Deus nos conhece pelo nosso respectivo nome. Não é verdade? Por isso nós não devemos temer nada neste mundo. Aconteça o que acontecer, der o que vier, nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus por causa da aliança feita com o povo de Deus no passado. E sob a nova aliança, feita através de Jesus Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, Deus estabeleceu uma nova aliança. Por isso nós o pertencemos duas vezes, pela criação e pela recriação. Tu és meu. Meu caro amigo, você aceita ser um filho de Deus ou uma criatura de Deus? Duas coisas diferentes. Todos somos criaturas, mas filhos de Deus são aqueles que aceitam a Deus como seu Pai. Pertencer a Deus implica propriedade. Já que somos de Deus, mais ninguém ou nada mais pode possuir-nos. Nós somos de Deus. Ninguém mais. Nada mais. Portanto, não há necessidade de temer. Se nós somos, se nós aceitamos, reconhecemos que somos propriedade exclusiva de Deus, não temos nada a temer. Uma célebre escritora norte-americana, ela escreveu o seguinte: nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a forma como Deus tem norteado a nossa vida até aqui. Meus caros amigos, Ele nos fez criado e formado. Vamos ler com o salmista Davi, no número 139, versículo 16. A minha Bíblia diz o seguinte, 139, verso 16. Abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura. Se você não tiver uma Bíblia, já sabe, basta ligar. 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nem um deles havia ainda. O profeta Jeremias diz: fui formado, preparado desde o ventre da minha mãe. Deus nos preparou. Deus nos formou. Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Ele nos salvou. O homem caiu.
Esse homem que foi criado, um homem livre, com o seu livre-arbítrio, usou e abusou da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, caiu no pecado. Mas Deus não deixou o homem na sua triste sorte. Que amor incomensurável! Não deixou o homem na sua triste sorte. Enviou Cristo Jesus para morrer por nós na dura cruz do Calvário. Ele nos redimiu. Isto é, fomos comprados. Comprar significa retirar do mercado. Quando olhamos para a cruz, nós olhamos o preço que o Pai pagou por nós. São Pedro diz que eu e vocês não fomos comprados nem pelo ouro, nem pela prata. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Seu sangue garante a vitória. Eu e vocês temos essa garantia de sermos redimidos por Cristo. Aceite-o agora, porque amanhã pode ser muito tarde. O apóstolo São Paulo, ele escreveu o seguinte, no livro de Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 13, nós lemos o seguinte. Abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura que eu vou fazer. Verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque assim está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos redimiu. Cristo nos comprou da terra, no lamaçal do pecado. Jesus deixou a sua coroa em ouro lá no céu. Deixou o seu trono lá no céu e veio para este mundo. Enquanto ele via o homem no lamaçal do pecado, ele não se comprazia em ser chamado Filho de Deus, coroado de ouro lá no céu. Desceu até nós. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você, amigo, teria coragem de não aceitar um tal líder como Jesus Cristo? Você teria dificuldade? Você teria alguma dúvida? Algum medo de não aceitar esse Filho de Deus que deixou tudo para pagar um preço incomensurável, resgatando o homem do pecado e da morte? Meus caros amigos, Ele nos chamou pelo nosso próprio nome. É a nossa identidade. Nós vivemos em um mundo onde a crise de identidade impera. Muita gente não sabe de onde vem, para onde vai. Mas nós temos uma identidade. Vamos à Bíblia para ver o que ela diz. No livro de 1 de São Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9, a minha Bíblia diz o seguinte. Abra a sua Bíblia. 1 de Pedro 2, versículo 9. A minha Bíblia diz o seguinte. Abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a sua identidade? Há gente que diz, eu sou como café com leite. Nem estou com os brancos, nem estou com os negros. E onde é que você está? Onde é que você está? Meu caro amigo, nós temos uma identidade. E a Bíblia diz que nós somos uma raça eleita, escolhida, sacerdócio real. O sacerdócio não era para quem quisesse, mas para quem o Senhor chamar para exercer sacerdócio. Era separar para o trabalho sagrado no templo. Nação santa. Cabo Verde precisa ser uma nação santa. Uma nação santa. Povo adquirido, comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aceite ou não, creia ou não, mas essa é a nossa identidade, estabelecida por Deus. Ninguém pode ter uma outra identidade que não esta. Meus caros amigos, povo santo, propriedade exclusiva de Deus. Aceite se quiser, mas é o que a palavra de Deus diz.
Nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus. Por isso, nós não tememos nada nem ninguém. Respeitamos a todos, mas sem medo, porque somos filhos e filhas de Deus. Não devemos ter medo, porque Ele também promete estar conosco. Ele promete estar conosco. No versículo 2 de Isaías 43, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. E Jesus teria dito: eis que estou convosco todos os dias, nos bons e nos maus momentos, até a consumação dos séculos. Por isso nós pertencemos a Deus. Temos uma missão. E se temos uma missão, é porque também tem missionários. E Deus nos chamou para servir de canal de bênção. Promessa específica feita por Deus. Eu vou relembrar-vos de novo esse texto, porque é de extrema importância. Não devemos ter medo, porque ele diz o seguinte: quando passares pelas águas, as águas podem representar as dificuldades da vida. Às vezes, quando passamos por dificuldades, vamos a ponto de dizer: mas onde está Deus? Afinal de contas, Ele dorme, Ele está cego, Ele não nos vê. Ele vê todas as coisas. Ele não age nem antes nem depois, mas no tempo certo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, podemos considerar os rios como também problemas difíceis. Você está face a um problema difícil? Olhe para Deus, discuta com Deus, que Ele tem cuidado de ti. Ao passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Número 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Esta é a promessa de Deus, de estar conosco nos bons e nos maus momentos. A presença de Deus não significa que nós ficamos isentos, estamos livres de problemas. Aliás, a Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos. Nem são poucas, são muitas. Mas o importante é saber que destas aflições Deus nos livra. Ele está conosco. Ele chora conosco nos momentos de tristeza. Jesus chorou ao ver seu amigo Lázaro morto. Dormia. Ele utilizou a expressão dormia. Ele chorou sobre Jerusalém. Pode ser que esteja a chorar sobre Cabo Verde. Pode ser que esteja a chorar sobre o mundo, o planeta Terra, que voltou as costas a Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É importante que cabo-verdianas e cabo-verdianos olhem para Deus. Volvam seus olhos para Deus. Um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que protege, um Deus que está juntamente conosco nos bons e nos maus momentos. A presença de Deus não significa que não iríamos ter momentos temerosos, mas que nos momentos temerosos, difíceis, nós não seremos destruídos, porque Ele está conosco. Mas saibam que Deus não somente está conosco. Deus não somente está conosco. É importante saber. Pega a visão, caro amigo. Deus não somente está conosco, mas Ele está dentro de nós. Pelo menos deveria estar dentro de cada um de nós. É importante. Ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a morada do Espírito Santo. Se você destruir esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, Ele, Deus, te destruirá também. Então, Ele não só está conosco, mas Ele está dentro de nós. Por isso Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. É o pedido de Deus. Vamos ler um texto. Eu não vou ler muitos textos, mas eu vou terminar com esse texto. Nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 37. 31 diz o seguinte. Pega a sua Bíblia ou acompanhe a leitura. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não devemos temer nada. Porque se Deus é por nós, não há inimigo.
não há exército que se ponha contra nós e que consiga o seu intento, porque Deus promete estar conosco. No número 37, ele diz: em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Notem, em meio às adversidades da vida, aos problemas da vida, às dificuldades da vida, quem não tenha? Todos temos. Alguém escreveu dizendo: não diga a ninguém que tens grandes problemas, mas diga aos problemas que tu tens um grande Deus. Aleluia! Isso é fundamental. Isso é fundamental saber que nós não estamos sozinhos. O grande Deus, poderoso do universo, soberano do universo, está com o pobre pecador. Porque foi para o pecador que ele enviou Jesus Cristo, o mais pecador de sobre a face da terra. O Filho do Homem, diz a Bíblia, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em casa vocês podem ler o Salmo 23, para ver essa companhia magna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Notem o texto seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E porquê? Porque tu estás comigo. Esta é a nossa certeza. Esta é a esperança que nós temos. Por isso nós não devemos ter medo. Eu vou terminar aqui com o terceiro ponto. Nós não devemos ter medo, porque Deus é apaixonado por nós. Os jovens sabem o que é paixão. Um jovem apaixonado é praticamente um jovem louco. Uma jovem apaixonada é uma jovem louca. Mas quando a paixão é louca, aí é terrível. Ser apaixonado é de todo razoável. É normal, amor e paixão se casam bem. Mas a paixão não deve ser uma paixão louca. Não é verdade? E Deus diz que nós não devemos ter medo, porque Ele é apaixonado por nós. Eu vou ler este último texto para vocês. O profeta Isaías, no capítulo 43, lá onde nós estamos, o nosso texto de base, nos versículos 5 e 7, demonstra esta paixão por nós. Eu vou ler esse texto. Abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei até o Ocidente. Verso 7. E a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Deus tem uma paixão forte por nós. Por isso não devemos ter medo. Nada deste mundo é digno de causar-nos medo. Por mais ruim que seja, porque este mundo não é o fim. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa morada. Não, nós estamos de viagem, rumando para Nova Jerusalém, a capital do novo mundo. Esta é a nossa esperança nessa viagem. O meu mundo não é e não está aqui. São Paulo diz, no livro de Filipenses 3, versículo 20, diz que a nossa cidade não está aqui na terra. A nossa cidade tem como construtor e artífice o próprio Deus. A nossa cidade está nos céus. Mas não confundam alhos com bugalhos. A nossa cidade está nos céus, todavia, apesar de sermos cristãos, vivemos aqui neste mundo, num mundo organizado, que tem a sua autoridade e que nós todos devemos nos submeter. Mas viver na expectativa da entrada triunfal na Nova Jerusalém, a capital do novo mundo. Você, telespectador, enfrenta o futuro com seu coração carregado de medo ou enfrenta o futuro com perspectiva de estar nas mãos de Deus? Você encara o futuro com seu coração cheio de fé na bondade de Deus ou tem medo do que lhe reserva o futuro? Eu vou deixar um pensamento
para a reflexão. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. E ponto final. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Portanto, não tema, porque eu sou contigo. Não tenha medo, eu sou contigo. Serei contigo todos os dias, até à consumação dos séculos. Crês tu isto? Tenha fé, tenha coragem. Considere como uma pessoa especial, por quem Cristo morreu para salvar. Deus pagou um preço incomensurável. Não há nada a temer, mas confiar. Vamos orar? Santo Deus e bom Pai que estás nos céus, venha abençoar os nossos telespectadores, todos aqueles que acompanharam a mensagem desta manhã de sábado. Se alguém tiver medo, alguma fobia, que tenha confiança em Deus, que acredite que nós pertencemos a Deus, somos sua propriedade exclusiva, porque Ele pagou um preço incomensurável. Cristo morreu na cruz para que todos nós pudéssemos ser vencedores e mais do que vencedores. Despede-nos em paz pelo resto deste santo dia. Que a tua graça repouse sobre Cabo Verde, sobre o mundo, sobre todos aqueles países que estão em guerra. Senhor, que tenham a paz para proteger as vidas que morrem gloriamente. Pai querido, abençoe Cabo Verde, que possa preservar a sua paz, a sua liberdade de expressão, liberdade de culto, e que o governo tenha capacidade para devolver à nossa cidade a segurança, para que todos vivam tranquilos nesse seu torrão. Que a tua paz seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.